Bom dia a todos, que bom estar aqui com vocês, amém? Como o pastor Marcos falou, estivemos já de manhã cedo aqui tentando falar um alemão, mas eu sou italiano. Imagina que comunicação bonita, né? Mas graças a Deus que hoje de manhã foi uma bênção, eu acredito que... Mas o culto do Senhor é sempre uma bênção, né? Quando se faz com o coração aberto, né? Com o coração voltado para Ele, né? Pessoal, então, que bom. Deixa eu me apresentar um pouco mais, até para nós também caminharmos. Alguns de vocês eu já conheço, outros eu não conheço ainda, né? Mas, como o pastor falou, meu nome é Daut, eu sou gaúcho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos aqui há 6 anos em Curitiba. Na região dentro de Curitiba, né? Começamos ali em Curitiba. Sou esposo da Luciana, essa abençoada aqui, né? Graças, bênção de Deus. E também estou pastoreando hoje a igreja em São José dos Pinhais. Também tenho mais 2 filhas, sou avô, tenho 57 anos, sou gremista. Amém? Você vai dizer que ninguém é perfeito, né? Estava bom demais para ser verdade, né? É isso que você vai dizer? Tudo bem, meu irmão, fazer o quê, né? Todo mundo sofre como pode, né? Mas estamos aqui já há algum tempo, né? Sou professor universitário também, mestre, doutor nesta área universitária, e trabalhamos há algum tempo, escritor também na área de crescimento de igreja, liderança e missões também, né? E alguns anos atrás, durante 20 anos, fui pastor da Convenção Batista Brasileira, fui presidente da convenção também, e depois Deus nos trouxe para o meio da COBIM. Conhece a COBIM? Também fui secretário da COBIM, trabalhei como um pouco na área de executiva, e hoje Deus nos trouxe para a AMB, e hoje aceitamos o desafio de estarmos aqui na AMB, né? Na verdade, nós estamos já com uns 10 ou 12 anos de menonita, né? Ou 11 anos de menonita, 35 anos de pastor, né? Fui ordenado em 1989, né? 57 anos de idade, não é, né? E já estamos aí algum tempo aí para fazer a obra do Senhor, amém? Aceitamos o desafio de estar em frente à AMB, né? Segundo me falar, não sei se isso coincide, eu sou o primeiro brasileiro que está assumindo, né? Tomara que dê tudo certo, porque brasileiro é brasileiro, né? Aquela coisa toda, né? Camarada é complicado, né? Mas tomara que dê certo a situação, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos pastoreando São José dos Pinhais, uma igreja que está em fase crescente, pela honra e glória do Senhor. Estamos lá, fechou 2 anos que estamos lá. Pegamos a igreja um pouco depois da pandemia, uma igreja com 15 membros, fechando as suas portas. Estavam fazendo ali uma reunião, comunicando à AMB que estavam fechando as portas, porque não tinham, né, estavam com poucas pessoas, não estavam conseguindo trabalhar, não tinha um pastor, estava tudo muito complicado. E é uma igreja com 27 anos na cidade, e no bairro ela tem ali 17 anos, né? Mas é uma igreja que sempre teve dificuldade de crescimento, né? E nós aceitamos o desafio de pastorear ali, né? Estamos lá, como eu falei, um pouco mais, 2 anos, algum tempinho ali, e a igreja tem crescido, né? Hoje estamos com 118 membros, em 2 anos. Estamos aí com um grupo bom de células também a todo vapor, várias células espalhadas na cidade. Estamos trabalhando também, nós temos a nossa van missionária, uma van que busca as pessoas em casa que não tem carro e traz para o culto, pessoas que vão nas células e não tem como vir na igreja, passa uma van recolhendo essas pessoas para vir para o culto no domingo. E agora já estamos pensando em partir para um ônibus, porque a van já não tem mais espaço, né? Da bênção de Deus. Temos vários projetos na própria igreja. A igreja hoje não tem mais espaço para comportar pessoas no culto, né? Quando eu falo 118 pessoas, são 118 adultos ativos e mais em torno de 50 crianças, né? De várias faixas etárias. Então tem bastante gente. Batizamos agora dia 17 de janeiro 18 pessoas.
Vamos receber agora na Santa Ceia mais 6. Todo mês estamos recebendo pessoas novas e Deus está derramando um grande avivamento. Qual é a receita, pastor Daudi? Deus. Porque Deus tem essas loucuras abençoadoras, né? E é Deus, né? Mas só isso? Não, é Deus. Deus é o suficiente para e pronto, né? O nosso único papel é preparar a terra, né? E lançar semente. Esse é o nosso papel. Preparar a terra e lançar a semente para que Deus mande o crescimento. Porque esse crescimento não é ficar de pernas para cima, esperando que ele aconteça, simplesmente porque Deus disse que ia acontecer, sem que a gente faça a nossa parte, que é preparar a terra, adubar a terra, cuidar da terra e colocar ali a semente e cuidar da semente para que ela não seja destruída durante o processo de crescimento de Deus. E o papel da igreja que nós fizemos lá foi justamente esse, trabalhar para que a igreja pudesse então estar crescendo naquele momento lá, né? Nós temos lá, nossos cultos são cultos abençoadores. Temos lá um grupo grande que nós chamamos do Ministério Atmosfera, que tem pessoas que lá, tudo lá com as camisetas, que recebe as pessoas, abraça, beija, um acolhimento muito bacana. Lá na porta tem placas lá, seja bem-vindo lá, com as placas de recepção, no estacionamento também, porque nós queremos que o culto comece no estacionamento e não aqui dentro da igreja. Nós queremos que o culto comece lá fora. Se as pessoas que chegam não têm uma atmosfera de culto, elas não vão conseguir dar o seu culto racional para Deus. E isso começa lá no estacionamento. Começa naquela pessoa que está lá na porta, né? Também, né? E vai indo, né? O culto é um processo, o culto é todos nós juntos ali, num processo bacana ali. Amém? Como eu falei, minha esposa Luciana está aí comigo, né? A esposa está vivenciando um processo de cura, né, de trabalhar na questão do câncer, né? Todos já estão sabendo, né, que acho que o pastor Dietmar deve ter comentado, né? Ela fez a quimioterapia, a radioterapia, fez cirurgia, agora está tomando as medicações. E o cabelo já começou a crescer e Deus já está dando vitória aí, já deu vitória pela fé, amém? E detalhe, foi a fase que a igreja mais cresceu, foi a fase da doença dela. Né? E tem crescido, né? E Deus tem honrado isso tudo, né? Todo mundo pensou, agora o pastor Daudi vai abandonar a igreja por causa da doença. Não, Deus falou, fique que o resto eu cuido, né? E Deus tem cuidado, em nome de Jesus. Temos a nossa irmã Ivone, essa alemã aí, porque é alemã mesmo, essa aí fala até alemão, né? A única pessoa, como diz o gaúcho, né? A única ovelha negra lá é ela, tipo brincadeira, né? Essa alemã lá que fala alemã, tô brincando, viu, pessoal? É bênção lá. Ela cuida de um ministério chamado, ela é anfitriã de uma célula grande lá, com 12 membros lá nessa célula, e ela também trabalha no nosso ministério Caleb, que é o ministério da terceira idade. Nós temos culto da terceira idade lá, e ela é a nossa preletora desse culto e nossa organizadora do culto da terceira idade, né? Então, funciona bacana o negócio, né? E a igreja está crescendo, tem bastante coisa para fazer lá. Temos nossa escola de obreiros, escola de discípulos, né? Tem muita coisa funcionando. É uma igreja muito ativa e que estava fechando as portas, mas Deus derramou um grande avivamento. Muitos jovens chegando também, adolescentes, está bacana o negócio lá. Amém? E agora estamos construindo. Por quê? Porque o nosso alvo nossa meta, vamos botar assim, é terminar esse ano com 200 membros. Esse é o nosso alvo, né? Estamos trabalhando para isso. E no mínimo mais umas 20, no mínimo 20 células aí funcionando a todo vapor aí. Esse é o nosso alvo. Pastor, que fé o senhor tem? Claro, eu peguei com 15, já estamos com 118 e agora vamos aí. Meu alvo é muito mais do que isso. Mas para quê? Para se exibir, para se mostrar? Não, mas para a honra e glória dele. Amém? E principalmente para saquear o inferno e povoar o céu. Porque a nossa missão é essa. Por quê? Porque o reino de Deus tem urgência. O reino de Deus tem urgência. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 33. Eu vi uma moça tomando chimarrão ali, começou a tremer aqui agora. Começou a abstinência aqui, ó. Brincadeira, né? Vou ser testado agora aqui, me controlar aqui em cima agora. Amém? Mexeu com o meu gatilho do chimarrão. Lucas 9, 33.
O meu tema é: o reino de Deus tem urgência. Deus me trouxe, eu perguntei, Senhor, o que eu vou falar para esse povo lá hoje? É a minha primeira vez que eu estou pregando lá. O que eu vou falar? E Deus me deu esta palavra de encorajamento e de ousadia para você. Amém? Eu vim despertar ainda mais você. Lucas 9:33 diz assim: quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Eu posso imaginar, pelos olhos da fé, Jesus no monte, junto com aquela equipe que ele escolheu para levar, um local lindo. Imagina comigo, sonha comigo, um local cheio de paz que você nunca viu. Um local cheio de segurança, um local cheio de alegria, um local sublime, um local assim apaixonante, um local que todos nós queríamos montar ali a nossa tenda e ficar ali com Jesus lá em cima, sendo ministrado por Ele, nesse local de mansidão, alegria, paz, né? Ficar com as pernas para cima e dizer: uau, que lugar lindo de se ficar. Eu quero estar, ainda mais com Jesus, ainda mais com Elias, ainda mais com Moisés. Imagina, tudo completou o que eu mais precisava nesse lugar. Então, eu imagino pelos olhos da fé, como estava o coração dessas pessoas lá que estavam com Jesus ali. A ponto de falar: Jesus, vamos ficar por aqui mesmo? Vamos abortar a missão e ficar aqui mesmo? É o melhor lugar para se estar hoje, é aqui. É aqui. Só que na hora, veja bem, a intenção do apóstolo Pedro de montar 3 barraquinhas lá em cima, para Jesus, para Moisés, para Elias, era uma intenção muito boa. Até porque o ambiente era convidativo a ficar ali naquele lugar. Mas, com certeza, qualquer um de nós olharia para Pedro e falou: Pedro, olha, estou contigo e não abro, vou montar. Inclusive, vou lá comprar nas Casas Bahia a minha barraquinha, para montar nesse lugar, porque realmente concordo contigo. Mas na hora, não foi esperado descer o monte. Na hora, Jesus olhou para Pedro, né, e fez aquele corte da Tramontina. Aquele corte. Pedro, tu está doido? Pedro, o que está acontecendo com você? Pedro, você não sabe o que está falando. Você pode ler o restante desse versículo. Pedro, você não sabe o que está falando. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo que o nosso lugar não é aqui nesse monte. Que o nosso lugar não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. Existe lá embaixo do monte uma missão. E essa missão tem urgência. E essa missão chama-se missão do ID, missão do resgate, missão de saquear o inferno e povoar o céu. Existe uma missão e meu reino tem urgência. Meu reino não é lugar de acomodar-se com barraquinhas, mas é um lugar de movimento, é um lugar dinâmico, é um lugar que tem que haver esse movimento. Então, na hora, Jesus, embora a intenção de Pedro fosse uma intenção boa, Jesus cortou ele. Por quê, pessoal? Porque nem tudo que nós fazemos no reino de Deus, embora que pareça que seja bom aos nossos olhos, pareça que seja confortável, pareça que é para o bem da igreja ou para o bem do reino, não é. Não é. E aí que nós temos que avaliar constantemente: aquilo que eu estou fazendo está de acordo com o que o reino de Deus precisa hoje? Aquilo que eu estou fazendo como igreja é algo que realmente está alinhado com o reino de Deus, está alinhado com essa missão que Jesus deu para nós, está alinhado com o propósito que Jesus tem com o seu reino?
Ou eu simplesmente quero montar as minhas barraquinhas do conforto, as minhas barraquinhas que me deixam confortáveis no meio do reino de Deus. O que Jesus está falando aqui, em outras palavras, que ele não queria que os apóstolos criassem uma mentalidade de acomodação e segurança. Porque o Evangelho, ele não é algo de segurança e acomodação, no sentido de ficar aqui, no sentido da terra, de estar na terra. O que Jesus quis falar é o seguinte: olha, Pedro, pare com essa mentalidade de conforto e segurança. Existe uma missão, e essa missão é desconfortável. Essa missão às vezes vai gerar insegurança. Essa missão às vezes vai tirar você daquele abrigo seguro que uma igreja traz, uma igreja família traz. E você precisa reagir. Nós precisamos reagir. Nós precisamos que o reino de Deus avance. E essa mente de barraquinhas, de tendas, não pode estar no reino de Deus, porque ela trava o reino de Deus. Cada barraca que nós montamos é um travamento no reino de Deus. E às vezes nós colocamos as nossas próprias barraquinhas. Eu não posso hoje cumprir o meu chamado. Não posso hoje me envolver na missão. Não posso hoje abraçar esta causa. Não posso hoje ser anfitrião de um grupo pequeno, de uma célula. Eu não posso hoje abraçar uma missão de tal situação lá fora. Nós começamos a colocar outros tipos de barracas que nos acomodam em nosso chamado. E vou dizer algo para você: quando você está fora do teu chamado, fora do teu propósito, nada vai funcionar em plenitude na tua vida. Você foi criado para funcionar no propósito. E se você está fora do propósito, você não funciona 100%. É por isso que muitas vezes a vida está assim. Por quê? Porque não está alinhada com aquilo que Deus preparou para você aqui na terra. Então, veja bem, é desejo de Deus que a sua igreja cresça. E sabe por quê? Porque no Evangelho existe uma missão. E eu e você só vamos dar certo se nós cumprirmos a missão. Cumpra a missão, que os teus propósitos se cumprirão também. Cumpra o princípio da missão, e os teus propósitos se cumprirão na tua vida pessoal. Colocar em primeiro lugar o meu reino, que as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Cumpra a missão, que o meu reino vai cumprir o que você precisa na tua vida. O grande problema é que nós não entendemos isso. E é desejo de Deus que a sua igreja cresça e avance. Por quê? Porque existe uma missão. Segundo, é desejo de Deus que a igreja avance. Por quê? Porque Deus tem urgência. Deus tem urgência. Terceiro, é desejo de Deus que a missão avance, porque tudo que é sadio, cresce. Tudo que é sadio cresce. Você não está crescendo porque tem alguma coisa errada no processo. Existe alguma coisa errada no processo que está fazendo adoecer a igreja. Tudo que é sadio cresce. Deus criou o processo para crescimento. Deus não criou um processo estagnado no seu reino. Quando ele falou, avança a minha igreja, significa que a minha igreja vai crescer nesse avanço. Por quê? Porque eu já coloquei o DNA de crescimento. Nós já temos DNA de crescimento. Quando Jesus falou para Pedro, para com esse pensamento de botar barraquinhas aqui em cima, de se confortar. Por quê? Porque eu já estou preparando, colocando no DNA da minha igreja a ansiedade de crescer, de avançar, de saquear o inferno, de povoar o céu, de ir mais além. Eu já estou fazendo isso. E por que a igreja tem que crescer, pastor? Porque a igreja foi feita para crescer. Ou seja, ela é dinâmica, ela é crescente, ela é ativa, ela é viva, ela é em movimento. O reverendo Hernande Dias Lopes
Dr. Elias Oppes, ele fala uma coisa interessante. Uma igreja para de crescer quando tudo aquilo que ela tem feito já não desafia ela mais a crescer. E ela começa a trabalhar só no automático, por imitação, de forma cíclica. Ela não muda nada, porque aquela mudança gera instabilidade e sai da zona de conforto e segurança. O reverendo Augusto Nicodemos, doutor Augusto Nicodemos, cita que uma igreja sem um propósito está destinada a andar em círculos e não cumprir a sua missão em plenitude. O reverendo Ricardo Agreste cita mais uma citação. Ele diz que quando uma igreja é desafiada a crescer, ela cresce. Por quê? Porque está no DNA dela crescer. E por que está no DNA dela crescer? Porque Cristo colocou isso no coração da igreja quando ele mandou Pedro falar, quando ele falou para Pedro, Pedro, para com essa ideia de barraquinhas. O reino é reino em movimento e não em reino de barraquinhas. O reino exige movimento e não barraquinhas que estagnar ele. E quando você não tem essa mentalidade de crescimento, presta bem atenção que Deus quer falar com você nessa manhã. Deus está falando de missões aqui. Mas não nessa missão de enviar pessoas para a África, para a Europa, seja para onde. Não. Deus está falando de uma missão que é para você fazer de uma forma diferente. Deus está ativando aqui nesta manhã a nossa paixão. Que por causa de uma série de situações, de lidas da vida, essa paixão vai se tornando tão comum que ela não se torna mais interessante e vai esfriando. O que Deus está falando aqui nesta manhã é que o reino tem urgência. E quando nós não entendemos isso, Deus nos leva para dentro de uma coisa chamada zona de expulsão. O que é zona de expulsão? É o momento em que Deus propicia alguma coisa que nos tire da nossa zona de conforto. Puxa vida, nós estamos perdendo jovens na igreja. O que está acontecendo? Meu Deus, os jovens estão indo estudar fora, não estão voltando mais. Os jovens estão indo para outra igreja e não mais menonita. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo jovens. Meu filho não quer mais saber de igreja. Meu filho vem para a igreja só porque a gente briga com ele. É Deus falando, ei, eu estou mexendo na tua zona de expulsão. Você não está conseguindo se comunicar por esse tempo. Você está sendo a igreja, mas não está conseguindo se comunicar mais para esse tempo. E uma igreja que não consegue se comunicar com as gerações e com o seu tempo, ela está arriscando perder jovens. E a perda de jovens é a forma que Deus usa para expulsar a igreja da sua zona de conforto. Vocês estão entendendo isso? E isso não mexe, escute, deixa eu tranquilizar você. E isso não mexe com a cultura. Não mexe com a cultura. Nós viemos do anabatismo, nós viemos de toda uma história linda, de uma cultura linda, e que deve ser preservada, que deve ser mantida, que deve ser honrada, e nós só estamos aqui por causa dos nossos pais da fé que vem vindo desde lá do meio do anabatismo até os dias de hoje, e isso jamais pode ser esquecido no nosso meio. E temos que dar destaque de honra a essas pessoas. A Bíblia manda honrar. Porém, o crescimento tem que acontecer. O crescimento não pode ferir a doutrina, não pode ferir os princípios, não pode ferir a nossa cultura, porém, ele tem que acontecer. Não podemos deixar o crescimento de lado com medo que ele fira nossos costumes, nossa cultura, o nosso jeito de ser igreja. Não, nós temos que também criar pensamentos, criar a cultura do crescimento. Por quê? Porque tudo que é sadio cresce. Olha lá, Atos capítulo 16, versículo 5, diz assim: de sorte, olha o que a Bíblia diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número de pessoas. Está falando de quem? Está falando da igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que começou
que começou lá naquele primeiro momento. Está dizendo que a igreja primitiva crescia. Não só em qualidade de pessoas na questão de manutenção, mas na quantidade, na questão de acréscimo também. E não por vaidades humanas, mas para saquear o inferno, para cumprir a missão do ID, para cumprir o propósito pela qual a igreja existe. O propósito pela qual a igreja existe é justamente para trazer o reino para a terra, é levar as pessoas ao conhecimento da palavra, é resgatá-las, é trazê-las até o Senhor Jesus. Quantos amigos nossos morreram sem conhecer Jesus? E quantos morreram porque porque a nossa paixão, a nossa falta de paixão, o esfriamento da nossa paixão não permitiu nós pregarmos para esses colegas que foram para o inferno hoje. O teu trabalho, quando você acorda de manhã e vai trabalhar, o teu trabalho é o teu campo missionário. A tua faculdade, a tua escola é o teu campo missionário. Você está entendendo? Os teus funcionários são o teu campo missionário. Os teus vizinhos são o teu campo missionário. Campo missionário não é só a África, como durante muitos anos foi investido lá. Campo missionário é quando você acorda de manhã e diz bom dia para o teu vizinho. E diz, ei, Jesus tem um plano na tua vida. Você está entendendo? Então, entenda o que eu quero dizer para você. Só que tem um detalhe, deixa eu falar algo para você importante aqui. Uma vez, há pouco tempo atrás, um pastor pediu uma consultoria para mim conversar com ele sobre crescimento de igreja e plantação de igrejas, e, enfim, essas questões todas, para que ele entendesse todo esse processo, porque eu também já fui missionário durante muito tempo, já fui enviado para missões, né, já tivemos um trabalho missionário, plantei várias igrejas, já pastorei várias igrejas, então a gente tem uma certa experiência e escrevemos sobre isso. Então ele veio conversar comigo, pastor Daud, precisa de uma orientação. O que eu tenho que fazer para a minha igreja crescer? Eu olhei para ele, você quer que eu responda mesmo? Sim. Vou responder então. Não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua igreja. Não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na tua igreja. Em São José dos Pinhais, a primeira coisa que nós fizemos foi para iniciar o crescimento da igreja. E por isso que está acontecendo esse crescimento de uma forma bacana de se ver. E por isso que eu digo que é Ele que está fazendo, não eu, não a igreja. Nós entregamos para Deus as rédeas da igreja, o controle da igreja. Devolvemos para Deus as rédeas da igreja. Devolvemos para Deus o controle da igreja. Porque às vezes nós oramos para Deus dar um avivamento em nossa igreja na questão de crescimento, mas não ficamos com a rédea na mão. Senhor, faça crescer, mas não mexa com aquilo que me traz conforto. Não desmanche a minha tenda. Às vezes nós queremos entregar a rédea para Deus, mas continuamos com a outra metade da rédea conosco e dizendo para Deus, não mexa. E quando é que nós atrapalhamos Deus, pastor? Quando dizemos para Deus, nós queremos crescimento, mas por favor, não mexa com o que nós já fizemos até hoje, ou o que nós temos feito, e não mexa com nossos planos. E Deus fala, meu filho, eu só vou poder fazer você crescer quando você entregar a rédea da minha igreja de volta, da minha noiva de volta. O crescimento não acontece quando nós dizemos para Deus, nós queremos crescer, mas por favor, não mexe com as nossas barracas, com as nossas tendas. Não desmanche elas. Não tire o nosso planejamento de igreja que nós temos para daqui 10 anos. Não mexa com nossos projetos de igreja. Não mexa com aquilo que nós já discutimos, como queremos ser igreja. Não mexa com isso, Senhor. E Deus fala, ei, mas eu quero
levar a igreja de vocês para... Eu quero trabalhar na zona de expulsão de vocês. Senhor, por favor, se trabalhar na zona de expulsão é mexer conosco, não mexe então. Então, às vezes, nós sem percebermos, escute, eu sei que essa palavra é forte, mas eu vim para falar o que Deus mandou eu falar. Talvez você nunca mais me convide para pregar aqui, mas eu tenho que falar o que Deus pediu para falar. E eu já falei para os pastores dessa associação. Já preguei para eles, já falei sobre isso também. Na AGO que teve, em setembro, me deram a palavra e perguntaram: Pastor Daut, quando eu falei sobre o crescimento da nossa igreja, perguntaram: o que nós temos que fazer para a nossa igreja crescer? E eu falei: mudar mentalidades que impedem Deus de agir. Falei para a associação. Sabe por quê? Nós temos que entender o que Deus quer para nós. Nós temos que entender o que Deus quer para nós nesse novo tempo. Sem mexer na cultura, sem mexer nos costumes, sem mexer no anabatismo, sem mexer no princípio, sem mexer na doutrina, porque isso é a nossa base. Mas temos que crescer. Em São José dos Pinhais, eu vou falar do que eu conheço hoje, nós entendemos que para Deus mandar esse crescimento, nós deveríamos estar abertos a Ele. Porque Deus, Ele é um Deus educado, Ele bate a porta e pergunta se Ele pode entrar. Nós ficamos abertos a isso, nós nos preparamos para receber esse crescimento. Nós mudamos, nós entendemos que a igreja não vai ficar a vida inteira aqui. Que tudo isso vai ficar para o anticristo. Tudo vai ficar, um dia tudo isso vai ficar para o anticristo. Porque a Bíblia fala que nós vamos ser levados para o céu, vamos ser arrebatados. E tudo isso vai ser destruído. Tudo. Como as igrejas na China estão sendo destruídas hoje. Então nós entendemos que o quê? Que o patrimônio tem uma utilidade muito importante, que é o quê? Abrigar as pessoas para que elas se preparem para serem enviadas, para trazer esse crescimento, para nos ajudar. E uma coisa que nós fizemos, nós nos preparamos para isso. Mas é de qualquer jeito se prepara ou não. Sabe o que nós fizemos lá, por exemplo? Nós entendemos que o crescimento começa no coração do pastor, dos pastores, da equipe pastoral, dos obreiros, dos líderes, para depois ir passando para a igreja. Se os pastores, a equipe pastoral, a equipe diaconal não for uma equipe apaixonada, ela não vai conseguir transferir essa paixão para ninguém. Já viu uma pessoa apaixonada, como é que ela é? Ela acorda segunda-feira de manhã cedo para ir trabalhar, que para muitos é o pior dia. Ela chega numa empresa e fala assim, apaixonada, ela anda na ponta dos pés. E chega lá: bom dia, galera. Bom dia, chefinho. Bom dia, martelo. Bom dia, alicate. Bom dia, mundo. Chega a dar nojo, não é? O cara em segunda-feira com essa pegada toda ali, o que esse cara está pensando? Mas é uma pessoa apaixonada. A paixão ela é transmissível. Paul Yang Cho, que é falecido, mas foi o pastor da maior igreja do mundo, na década de 80, com mais de 1 milhão de membros, a igreja tinha na Coreia do Sul. Um dia ele fez uma conferência de crescimento de igreja no Canadá. E uma diaconisa foi até ele e perguntou o seguinte para ele: Dr. Paul Yang, como podemos fazer para a nossa igreja se despertar para o crescimento? E ele olhou assim: você é uma pastora, você é uma missionária, o que você é na tua igreja afinal? Não, eu sou a diaconisa lá. E que dia teu pastor está por aí? Deixa eu falar com ele. Não, ele não pôde vir porque tinha uma recreação de jovem lá e ele queria estar junto. E ele falou assim: pois é, esse é o problema. É ele que tinha que estar aqui, não você. Porque crescimento começa no coração dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus obreiros. E ele que tinha que estar aqui. Você está entendendo?
esse despertamento, paixão. Paixão. Na igreja de São José, eu sou um apaixonado. Primeiro, eu sou apaixonado pela minha igreja. Pensa num cara apaixonado. Depois de Deus e da minha esposa, o terceiro lugar é a minha igreja. Tem Deus e minha esposa. Eu falo, ainda bem que falou da esposa. O primeiro lugar é Deus, depois minha esposa e depois a igreja. E por ser apaixonado, meu irmão, eu transmito paixão. Eu demonstro essa paixão. Eu faço com paixão. Eu prego com paixão. Pastor, não tem como desligar o senhor aí? Não tem, porque eu estou apaixonado. Não tem como você apertar um botão e desligar uma pessoa apaixonada pela obra de Deus, pelo ID do Senhor, pelas almas que estão indo para o inferno. Não tem. E aí, essa paixão é importante por quê? Porque desperta. Certa vez perguntaram para Billy Graham, o evangelista Billy Graham, né? O príncipe dos pregadores. Ele estava indo numa cruzada evangelística. Eu acho que todos conhecem Billy Graham. Uma repórter foi fazer, ele estava no último andar de um hotel, e uma repórter perguntou para ele, uma reportagem de uma revista evangélica americana, e perguntou para ele, qual é o segredo de você ganhar tantas almas para Jesus? Porque cada cruzada evangelística que ele fazia, era 3, 10, 5 mil pessoas que aceitavam Jesus. E perguntaram para ele, qual é o segredo de você alcançar 5 mil pessoas em cada cruzada evangelística que você faz, evangelizando essas pessoas? Aí o Billy Graham levantou da cadeira, chamou a repórter, abriu a janela do hotel, a cortina, e mandou ela olhar lá embaixo. Olha lá embaixo. Aquele monte de pessoas passando para um lado para outro, cruzando de um lado para outro. E ele falou, sabe qual é o meu segredo? Billy Graham falando, sabe qual é o meu segredo? Olha lá embaixo. Aquele monte de formigueiro de pessoas passando para um lado para o outro. O meu segredo é que eu amo cada uma daquelas pessoas e não quero ver nenhuma no inferno. O meu segredo é que eu amo cada uma dessas almas. Não importa a raça, a cor, o credo, a etimologia, não importa nada disso. E eu quero ver todas no céu. E mesmo que eu não consiga isso, mas eu vou morrer tentando. Por quê? Porque o reino de Deus tem urgência. A igreja primitiva entendeu isso. Por isso que cresceu em números, em qualidade, em quantidade, em organismo vivo. Jesus deixou isso muito claro. Olha, vamos parar com esse negócio aí, Pedro, de querer fazer tenda. Tem missão lá embaixo. Arremanga as mãos e vão descer. Porque o descanso é no céu. O lugar de fazer tenda é no céu. O lugar de nos acomodarmos como igreja é no céu. Então nós criamos em São José dos Pinhais uma cultura, a cultura do crescimento. Porque a cultura da manutenção nós temos. Nós cuidamos de pessoas, apacentamos pessoas, discipulamos pessoas. Nosso discipulado lá é muito forte. Mas junto com a cultura da manutenção, que é pastoreio, cuidado, discipulado, ensino, nós temos uma cultura muito forte de crescimento. Todo membro sabe que tem que trazer uma alma para Jesus. Todo membro sabe que tem que ajudar nesse processo de discipulado. Todo membro sabe que tem uma missão, que essa missão não é só do pastor, mas o ID é para todos nós, não só do pastor. Porque quando você entende que a missão é de todos nós, a igreja cresce. Porque Jesus não falou, pastores, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não, falou para ide. Para todos. Para todos. Por todos entenderem isso, todos aceitaram ter células na sua casa. Todos aceitaram ser anfitriões. Todos aceitaram trazer visitante em todos os cultos. Todos aceitaram a cuidar dessas pessoas junto com o pastor, ajudar o pastor a cuidar dessas pessoas. Você está entendendo o processo, pessoal? Eu sei que é complicado isso, mas é lindo isso. Essa cultura de crescimento, ela faz com que você consiga comunicar para gerações. E sabe o que nós fizemos em São José? Nós geramos nas pessoas uma cultura de inconformismo. Sabia disso? A pessoa em São José, ela não cultura de culpa. Porque culpa não é de Deus, mas de inconformismo. Ela senta do lado. E do lado não tem uma cadeira para ela colocar a bolsa dela. Ela tem uma cadeira
chamada missão. Ei, essa cadeira não é para colocar minha bolsa. Essa cadeira é para fazer uma missão através dessa. Botar uma alma sentada aqui. Essa é a missão dela. Cada cadeira vaga é uma missão que cada um tem. E não um local para colocar suas bolsas. Inconformismo. Pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista de Alagoinha, em 1957, quando ele assumiu a igreja tinha 250 membros. E um dia, a primeira pregação que ele fez, foi o seguinte tema: eu estou inconformado. E o pessoal se assustou com o pastor Márcio Valadão. Eu estou falando da Batista de Alagoinha. O Márcio fundador, o Márcio é o pai daquela turma toda lá e que está tocando a igreja, que tocou a igreja durante muito tempo e hoje está aposentado, né? E a igreja tinha 250 membros. Isso em 1957. Hoje nós estamos em 2024, a igreja tem 62 mil pessoas. Só em Belo Horizonte, fora os outros lugares que ele abriu, e dá o total de 82 mil pessoas. Mas sabe o que foi a palavra que ele falou? Eu estou inconformado e espero que vocês também estejam. Eu estou inconformado e eu espero que vocês estejam inconformados também. Não por causa de uma igreja com 250 pessoas, não, mas porque o reino de Deus tem urgência. E nós existimos não só para manter a manutenção, mas também para avançar como reino. A igreja não é só uma porta de entrada, mas também uma porta de saída, que é o envio. Você está entendendo o que dizer para você, pessoal? Uma outra coisa que nós fizemos lá, demos direção ao povo. Se eu dissesse para você aqui, você compraria o que eu tenho aqui no meu bolso? A maioria, acho que quase todos vocês diriam, não, vou comprar o que se eu não estou vendo nada, nem sei o que tem no teu bolso. Claro que você não compraria, porque você não achou dinheiro no lixo, né? Você não vai comprar algo que você nem sabe que tem no meu bolso aqui. Pois é, ninguém vai seguir algo, ninguém vai botar o coração em algo, também se não sabe para onde está indo. Uma igreja sem direção é uma igreja que não traz paixão, porque não traz segurança. A segurança é que traz essa paixão. Você está entendendo? Então nós geramos no coração dessas pessoas a visão, a missão, o senso de missão, o senso da visão. Ou seja, você sabe o que você está comprando, você sabe pelo que você está lutando, você sabe qual é a briga dessa causa, você sabe qual é a tua causa. E todo mundo que tem uma causa, luta por essa causa. Então nós colocamos essa visão. Nós trabalhamos também lá, na cura da igreja. Sabe por quê, pessoal? Porque no momento que você começa a receber pessoas de outros lugares, ou até pessoas da rua, se você não curar essas pessoas, elas vão continuar sangrando dentro da igreja. Elas sangravam lá fora quando eram católicas, ou sangravam nas igrejas que elas estavam antes, e elas vão continuar, se você receber elas como estão, elas vão continuar sangrando dentro da tua igreja. O que é sangrar, pastor? Arrumar trabalho, dar dificuldade. E às vezes nós temos na igreja lá pessoas que já até nasceram na igreja, mas estão sangrando na igreja. Por quê? Porque se ofenderam com alguma coisa, se magoaram com outras coisas, e não foram bem curadas, estão sangrando dentro da igreja, mesmo tendo nascido dentro da igreja. E aí tem que ser curada. Porque ninguém pode curar alguém se não estiver doente, é o cego guiando outro cego. Ressignificamos a igreja. O que é igreja de verdade? O que significa ser igreja? O que significa fazer igreja? Qual é a metodologia que Jesus usa para fazer igreja? Lançamos ali as nossas escolas de treinamento para ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Porque cada um gosta de fazer do seu jeito, geralmente tem o seu jeitinho de fazer. E às vezes aquele jeitinho que nós estamos acostumados a fazer
já não serve mais para hoje, não serve mais para aquilo que nós estamos, para uma nova proposta. É ou não é? E por último, pessoal, nós implantamos as nossas células, que hoje são várias espalhadas na cidade. Células já cheias, células já se preparando para uma multiplicação de mais células. E não perdemos a essência do Evangelho, porque uma coisa que eu não deixo de fazer, uma coisa que eu não faço nunca, eu não negocio a palavra de Deus para segurar pessoas na igreja. Você está entendendo? Então isso tudo criou-se na igreja um ambiente apaixonante, um ambiente missional, um ambiente de despertamento e de urgência pela missão. Ao mesmo tempo que nós estamos cuidando uns dos outros, ao mesmo tempo que nós estamos promovendo a manutenção do cuidado, nós também estamos o quê? Cumprindo nossa missão de uma forma muito clara. Você está entendendo? Agora, o mundo tem urgência. O mundo tem urgência. As pessoas estão em escravidão. E uma coisa que um coração convertido não pode deixar de ter, não pode deixar de fazer, ou melhor, não pode fazer, é ser egoísta. O que é um coração egoísta? O que é um crente egoísta? É vendo as almas indo para o inferno, vendo as pessoas sofrendo porque não conhecem o antídoto chamado Jesus e não fazem nada. Você está entendendo? Nós não podemos ser egoístas, nós temos que falar do amor de Jesus. Mas pastor, você está falando uma coisa que aqui na colônia é outra realidade. Aqui na colônia é o teu campo missionário. Todo domingo Deus manda turista para cá. Talvez mude de empregado, novos empregados. Talvez mude de situação, nova situação. Mas é o nosso campo. Você vai pegar o teu carro, vai até o centro de Curitiba, é teu campo missionário. O que eu estou dizendo, pessoal, que existe demanda. Por isso que o reino tem urgência. Você está entendendo? Então, os dias são maus. E deixa eu dizer uma notícia para você, só vai piorar, diz a palavra. A palavra diz que só vai piorar. E cabe a nós ativar em nós a paixão. Aqueles que são mais velhos de tempo de igreja, de idade, nem de percurso, tem uma missão ainda. Qual é a missão? Transferir, vou usar uma palavra bem forte, né? Mas transferir essa paixão que todos vocês têm até hoje, porque senão a igreja não existiria hoje, a menonita não existiria hoje, mas que tem essa paixão. E essa paixão deve ficar ardente e sendo cada vez mais proliferada para os nossos jovens. Os nossos jovens hoje estão em busca de um referencial apaixonado. E muitas vezes eles olham para nós, puxa vida, meu pai está na igreja há 30 anos, mas perdeu a paixão. Ele virou um religioso, ele está no automático. Eu preciso de um referencial diferente. Meu pai é uma excelente pessoa, eu amo ele, é um homem de Deus. Porém, eu preciso de um referencial para me mostrar o sentido disso tudo. Para me dar gosto pelas coisas de Deus. Porque lá na minha faculdade, minha professora disse que não existe Deus. Na minha escola, meus colegas riem da minha cara quando falam de Jesus. Na minha escola, se disser que se eu não beijar na boca de um outro, da mesma pessoa do mesmo sexo, eu vou ser mal falado. E assim vai indo, vai ser falado. Se eu não beber na número 1 a 51, eu vou ser mal falado. Se eu não usar droga, eu vou ser mal falado. Mas eu não consigo ninguém que me transfira uma paixão pelo Evangelho, para que eu possa ter força e dizer, não, eu estou aqui para influenciar você e não para você me influenciar. Porque eu tenho na minha igreja uma geração apaixonada que vive transferindo essa paixão por Jesus ativamente. E me contagiaram. E eu quero ser como eles foram no passado e como são hoje. Eu quero também transferir isso para você. Vem cá, meu colega de aula, senta aqui. Vem cá, minha professora, senta aqui. Que eu quero falar isso para você. Amém? Quero orar com você para ir embora.
Quero orar com você para ir embora. Pastor Dalton está falando desse jeito porque tu está no primeiro amor. Não. Eu me converti em 1982. Em 1982. Fui ordenado pastor em 89. E sempre fui assim. Sabe por quê? Porque eu tenho senso de urgência da missão nas minhas veias. O Evangelho tem urgência. Nós estamos perdendo nossos jovens dentro das nossas próprias igrejas, porque não transferimos mais paixão que nós tínhamos lá atrás, no passado. Não falamos mais para ele o quanto Jesus é importante para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer, Senhor. Me perdoa, Senhor, qualquer situação, Pai. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje não só para conhecer a igreja, não só para representar a nossa associação, mas o Senhor me trouxe aqui hoje também, Senhor, para dar uma palavra motivacional, uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de amor, Pai, porque o Pai que ama sempre quer orientar os seus filhos, Pai. Uma palavra de avivamento, Pai. O mesmo avivamento que São José dos Pinhais está experimentando, Pai. Meu desejo é que a nossa associação, as igrejas de todas as igrejas de nossa associação, experimente esse avivamento muito maior ainda, Pai. Mas é necessário que Teu Espírito nos desperte, Senhor. É necessário que Teu Espírito coloque em nosso coração o senso da urgência, Senhor. O senso, Senhor, da urgência da missão. Que Teu Espírito nos tire do automático, Pai, nos tire e nos coloque, Pai, num nível de paixão diferenciada, Pai. Que o Senhor volte, Senhor, a despertar dentro de nós o primeiro amor, Pai, quando nós nos convertemos, Pai. Que o Senhor, Pai, possa ativar em nós áreas de nossa vida espiritual que hoje estão paradas, que estão desanimadas, que estão enfraquecidas, Pai. E que muitas vezes, Pai, nos impede até de ouvir o Senhor, Pai. E muitas vezes nos faz nos tornar religiosos somente, Senhor. Ah, meu Deus, que possamos ter esse despertamento, Pai. E sair daqui hoje impactados, Senhor. Oh, meu Deus, impactados. Em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado, um final de semana, um restante de semana abençoado. Uma semana abençoada, Pai. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai. Para que amanhã, Senhor, quando sairmos do nosso campo missionário, seja trabalho, escola, venhamos ter sabedoria. Sabedoria para Te honrar em cada passo que nós dermos na urgência desse reino. Em nome de Jesus. Amém.